Segunda Crônicas 7, do 11 ao 16. Amém? Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E serão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Muito obrigado pela tua palavra. Agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fala com teus filhos, ó Deus. Move nossos corações aqui. Meu Deus, que o temor do Senhor, ó Pai, preenche os nossos corações e essa igreja. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, sem dúvida, um dos eventos mais significativos na história da nação de Israel foi a construção do Templo de Salomão. Talvez um dos desejos, ou o desejo maior do coração de Davi, pai de Abraão, era de construir um templo, um lugar onde seria a habitação do Senhor. Domingo passado, o Ariel falou sobre a arca. Davi ele trouxe a arca para Israel, mas a arca ainda estava em tendas e Davi queria fazer um templo digno de onde a arca deveria estar. Mas quando ele tentou fazer isso, Deus falou o seguinte: olha, a sua ideia é excelente, a sua ideia é boa, eu gostei do seu intento, do intento do seu coração, mas de você eu não quero. Você é o homem segundo o meu coração, mas as suas mãos têm muito sangue, você é um homem muito violento. Você derramou muito sangue, eu não quero isso de você. Eu quero de uma pessoa pacífica. Quem vai construir o templo será alguém que virá dos seus lombos, será alguém que você vai gerar. Essa pessoa, sim, eu vou aceitar a construção do templo das mãos dele. E aí depois nasce Salomão, e Salomão ele tem esse privilégio de construir o templo. Sem dúvida, a maior realização de Salomão foi a construção do templo do Senhor. Quando ele constrói o templo, quando tudo está terminado, Salomão faz uma oração, mas uma oração tão intensa, tão cheia de verdade, tão cheia de desejo verdadeiro. E ele começa falando: meu Deus, se esse povo esquecer do Senhor, praticar pecados, pedir perdão, se eles voltarem aqui nesse templo, se eles ajoelharem, mesmo se estiverem fora daqui, mas só deles virarem para Jerusalém, ouve dos céus o seu clamor, perdoa os seus pecados. Se o Senhor cerrar os céus de uma tal maneira que não tenha chuva, se as pragas, se as pestes chegarem até a nós, mas se esse povo, ó Deus, orar ao Senhor aqui nesse templo, ouve, Senhor, a nossa oração, perdoa os nossos pecados. E Salomão vai orando, vai orando, vai orando, vai orando ao Senhor, com o sacrifício então colocado ali no altar. E a Bíblia diz que quando ele terminou a oração, Deus mandou fogo dos céus. Fogo dos céus. E consumiu o holocausto. A glória, a fumaça de Deus invadiu o templo de uma tal forma que os sacerdotes que eram treinados, separados, santificados para entrar no templo, eles não conseguiram entrar. De tão densa que era a glória de Deus. Imagina uma presença de Deus tão grande que você tem a impressão que você pode pegar, pode apalpar. Assim foi naquele dia. E naquela noite, Deus aparece a Salomão pela segunda vez. A primeira vez foi quando Salomão pede a Deus sabedoria para dirigir aquele povo.
E agora Deus aparece de novo a Salomão. E Deus fala então com Salomão: olha aqui, Salomão, Deus aceitou a sua oração. E eu achei estranho, porque já tinha caído fogo do céu, já tinha consumido o sacrifício. Mas ainda assim, Deus faz questão de vir pessoalmente e fala com Salomão: o Senhor aceitou a sua oração, o Senhor aceitou a sua oferta. E aí Deus passa a passar algumas coisas que Salomão precisava de observar, para que ele e a nação fosse bem sucedido. No versículo 12 fala: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para o sacrifício. Irmãos, eu acho tão interessante. Deus está me dando uma mensagem. Eu espero rapidinho poder passar na igreja. Deus sempre aponta o lugar, Deus sempre aponta o modo, Deus sempre aponta a direção certa. Deus sempre aponta. E Deus chega para Abraão, Deus chega para Salomão e fala: Salomão, eu escolhi este lugar para a minha adoração. Não é qualquer lugar, é um lugar definido. Existe um lugar definido para adoração. Existe um lugar definido para cultuar a Deus. Irmãos, eu estou preocupado demais com as pessoas, quando as pessoas não sentem nem falta do culto e nem sentem falta da congregação. A congregação é o ajuntamento de pessoas. Quando você não sente falta do culto, da adoração, de vir adorar a Deus, quando isso não mexe no seu coração, ou seja, gente, eu preciso de adorar a Deus, eu preciso de cultuar a Deus. Se isso não está no seu coração, é preocupante. Ou se você não consegue, ou se você não sente falta de vir à congregação, o ajuntamento, de estar junto com as pessoas. Quando a adoração é substituída, quando a congregação é substituída, eu fico muito preocupado. Tem pessoas que falam: pastor, não vem com essa conversa não, porque Jesus disse que a hora viria, e a hora já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Nem era nesse lugar e nem é naquele lugar, mas era um coração voltado para o Senhor. Concordo, legal, tá certo. Quer ver uma coisa? No horário do culto, dos cultos dessa igreja, hoje eu quero pregar muito para a CBP, já que hoje só tem pessoa da CBP, hoje é para a CBP. Nos horários do culto dessa igreja, você é membro daqui, quanto de nós, nos horários do culto, estamos de joelho dobrado, ou estamos com a Bíblia aberta, ou estamos com violão, ou pandeiro, ou ukulele? Agora tem o ukulele que está virando febre, ou seja lá o que for. Quanto de nós estamos em culto, no horário do culto aqui? Levanta a mão não. Aliás, mesmo se eu pedir para levantar a mão, eu acho que ninguém vai levantar. Quanto de nós que no horário do culto dessa igreja está na televisão, está num passeio, ou está nas redes sociais? Não levanta a mão não, que vai ser uma vergonha fatal. A adoração é substituída por qualquer outra coisa, e a congregação é substituída por qualquer outra coisa. A evasão dos cultos, irmãos, não é privilégio, não é só dessa igreja aqui não. Quase todos os pastores estão falando a mesma coisa. O que está acontecendo com a igreja, que não sente falta dos cultos? Ah, pastor, é porque os cultos, principalmente na cidade, hoje só tem CBP, vamos falar. Hoje no culto na cidade, eles falam muito de dinheiro, eles falam muito de prosperidade, e por isso que o pessoal não está vindo. E no interior, que não tem isso? Por que as pessoas não estão querendo vir à igreja? Porque a adoração e a congregação está sendo substituída.
Deus, na sua presciência, sabia do coração duro daquele povo. Ele sabia que o povo ia abandonar. E Deus começa a mostrar para Salomão algumas regras que eu acho super importantes. Nos versículos seguintes você vai ver que se esse povo que me esqueceu de adorar, mas se eles voltarem, eu vou ouvir. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém que tenha substituído a adoração e a comunhão se tornou um crente melhor. Eu não conheço um crente que parou de vir na igreja, parou de congregar, falou que esse negócio de igreja não é importante, que dentro de casa ele adora do mesmo jeito, se tornou um crente melhor. Não conheço um. Se você conhece, me aponta, pelo amor de Deus, porque eu vou reformar a minha teologia. A maioria que entra nesse caminho, eles entram no caminho da apostasia e da indiferença espiritual. Rapidinho, começa a colocar defeito aqui, coloca defeito ali, não agrada, aqui não agrada, rapidinho. Aí ele fala que é essa igreja, ele vai para uma outra igreja, aí ele acha que, aí também descobre que aquela igreja tem problema, ele vai para outra igreja, descobre que ele também tem problema. Daqui a pouco a pessoa fala o seguinte: sabe uma coisa? Não quero saber de nada não. E sou cansado de conversar com pessoas assim. Estava conversando com o filho de um irmão, não vou citar o nome, apesar de ninguém conhecer, eu acho que ninguém conhece, mas não vou citar o nome. Um irmão que foi referência na igreja quando eu era criança. Referência. Profeta que dava medo. Esses profetas estão sumidos, viu, gente? Aqueles profetas, quando levantava e começava a falar em línguas, você viu os adolescentes, os jovens, tudo enfiando debaixo da cadeira e do banco, assim, vai vir. E o filho dele foi líder da mocidade, ele contando para mim. Ele foi líder da mocidade da Igreja Batista da Floresta. E ele me contando tudo o que ele fazia, todos os trabalhos de evangelismo que ele pegava, a caixinha de som, ia para a rua e fazia evangelismo. Foi contando para mim, foi contando para mim. Eu falei assim: por que você está fora da igreja? Olha, ele é um senhor já, velho. Eu falei: mas por que você está fora da igreja? Esse negócio de igreja, cansei. Fez tanto, cansei. Não quero nem saber de igreja. Aí vem justamente com as palavras para mim: olha, pastor, que isso? Não tem nada, não. Igreja é em casa, é adoração, é eu lá com Deus no meu quarto. Aí dá vontade de falar assim: e você tem feito isso? Você tem feito isso? Entrado no quarto, orado, buscado, chorado? Irmãos, porque se você fizer isso, você sente falta da igreja. Se você fizer isso, você sente falta da congregação. Porque, irmãos, não tem lugar melhor do que estar junto com o povo de Deus. Amém? Gostoso demais. Estar com o povo de Deus é muito bom. É muito gratificante. E Deus começa a falar com Salomão: olha, se vocês errarem, algumas coisas vão acontecer. No versículo 13 fala o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste no meu povo. Isso é Deus conversando com Salomão. E eu comecei olhando essas palavras. A Bíblia fala: se eu cerrar os céus, de modo que não tem chuva. Irmãos, cerrar os céus são bênçãos impedidas pelo próprio Deus. Os céus podem ser cerrados pelo diabo, ou pode ser cerrado pelo próprio Deus. As bênçãos, irmão, cerradas pelo diabo são aquelas bênçãos que o diabo impede de chegar até você. Existe bênção que já está liberada para você, mas o diabo impede. Ele fecha os céus, como aconteceu na oração de Daniel. 21 dias orando. No primeiro dia já tinha a resposta de Deus.
Mas ele ficou 21 dias, porque 21 dias havia uma batalha nos céus, para que a bênção não chegasse até a ele. Sabe de uma coisa, irmãos? É possível que haja um bloqueio do diabo sobre a sua vida, sobre as suas bênçãos. É possível que a palavra de vitória já foi liberada para você, amém? Existe uma palavra de vitória, existe uma palavra de conquista, existe uma palavra de bênção, existe uma palavra de renovação, existe uma palavra de conquista sobre a sua vida. Deus já liberou tudo isso para você. E você vai dizer, mas por que isso ainda não chegou até mim, pastor? Pode ser que haja um bloqueio lá nos céus. Como que se resolve isso? Através da oração. Existem bênçãos que é cerradas os céus pode ser cerrado ou pelo próprio Deus. São as bênçãos prometidas, mas por causa do pecado, elas não são liberadas. Em Isaías 59, do 1 ao 2, fala o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravar dos seus ouvidos, para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A bênção já foi liberada, mas por causa do pecado, você não consegue tomar posse dela. O pecado da ingratidão, da rebeldia, da murmuração. São esses pecados, irmãos, que envolvem o seu coração, que mesmo Deus já liberando o seu coração, já liberando as bênçãos para você, você não consegue tomar posse dessas bênçãos. E Deus estava falando: se eu cerrar os céus sobre vós. Isso me preocupa um tanto, irmãos. Imagina Deus falando isso: se eu cerrar os céus sobre vocês, se eu impedir que as minhas bênçãos chegam até você. Irmãos, eu fiquei olhando a Bíblia, e o versículo continua dizendo: se eu enviar gafanhoto sobre vocês. Irmãos, o gafanhoto são aqueles demônios, são aquelas circunstâncias que vêm na intenção de derrubar, de destruir, de consumir as bênçãos já alcançadas. Existe uma bênção liberada que não chegou até você. Existe bênção que já foi liberada. Existe bênção que era para ser liberada e não chegou. Tem bênção que foi liberada por Deus, mas ainda não chegou para você. Mas existem bênçãos que já chegou até você, mas por causa do pecado, da rebeldia, da murmuração, de outras coisas, ela some nas suas mãos. Some nas suas mãos. Isso acontece através de prejuízo, de falta de oportunidade, fim de relacionamento, desemprego, enfermidade. São coisas, irmãos, que você alcança, mas por uma situação ou outra, você vê sumir na sua mão. Quem dera, seria bom. Mas o diabo usa essa situação, usa aquela outra situação, e você vai perdendo essas bênçãos. E o texto continua: se eu enviar peste sobre vós. Irmãos, eu estava lendo esse texto, esse versículo, quando falou peste, eu já estava passando para o próximo tópico. O Espírito me voltou de novo. Pesquisa sobre peste. Fui lá pesquisar o que é peste. Peste é uma infecção bacteriana causada pelo Yersinia, uma bactéria, transmitida pela pulga que parasita roedores, ou seja, a pulga fica em roedores, famosa por causar diversas pandemias na Europa e na Ásia. De vez em quando, a igreja sofre pestes. De vez em quando, você ou sua família pode sofrer peste. E essas pestes, irmãos, elas vêm em forma de contenda, fofoca, desentendimento, enfermidade e coisas assim. Já falei várias vezes, tem vezes que existe uma situação comum dentro da igreja, e o pastor precisa combater aquela peste. Às vezes é o demônio da fofoca. Fala que me diz que foi, que tal, eu não queria dizer, mas se eu falar com você, olha, eu não queria não, mas eu vou te falar, só para você entender. Olha, e vira aquela confusão dentro da igreja, fofoca dali, fofoca daqui, e o pastor tenta parar aqui, outro líder tenta parar aqui, surge outra fofoca, outro surge outra fofoca, e muitas vezes, irmãos, é uma peste dentro da igreja.
Muitas vezes é um desentendimento por causa de uma coisa ou de outra. Você vê irmão virando a cara pro outro, brigando com o outro, com a cara fechada. Mas ele não me entendeu, não foi isso que eu disse, foi aquilo, aquela confusão toda. Tem vezes que enfermidade, um fica doente, outro fica doente, outro fica doente, outro fica doente, e aquela confusão toda. Tem vezes que são problemas dos relacionamentos, um briga, outro briga, outro briga, outro briga, um separa, outro quer separar, e aquela confusão toda. De vez em quando, irmãos, as pestes são liberadas dentro da igreja. Como se combate isso? Através da oração. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Aí eu pesquisei o seguinte: quais são os sintomas das infecções? Como qualquer outra infecção irá surgir. Preste atenção nesse tópico, eu quero que você preste atenção nisso. Como qualquer outra infecção irão surgir sintomas como febre, fala febre, calafrio, diarreia, vermelhidão no corpo. O que é febre? Irmão, a febre é o aumento da temperatura do corpo. É interessante que mesmo que a pessoa esteja pegando fogo, e você encosta na pessoa, e ele esteja pegando fogo, a pessoa sente o que, irmãos? Frio. A pessoa está quente, mas a pessoa quer mais coberta, quer mais coberta, quer mais coberta, quer mais coberta. São pessoas, irmãos, que mesmo que elas sejam elogiadas pelo que elas estão fazendo, mesmo pessoas que estão fazendo alguma coisa para Deus, mesmo pessoa que tem muita obra, mas por dentro dela, ela está fria. Ela sente um vazio, ela não entende. Por isso, irmãos, que é muito preocupante quando você vem no culto e fala: o culto está frio. Às vezes o culto não está frio, é porque você está com febre. E sabe por que a febre existe? É porque tem uma infecção. Ela vem para avisar que tem alguma coisa errada em você. Não é tomar dipirona, paracetamol, qualquer coisa. Não é isso. É você olhar por que você está com febre. Muitas vezes, irmãos, Deus provoca mesmo esse vazio, esse esfriamento, essa sensação que está todo ruim. É para você saber que você está ruim e você precisa de melhorar. Quem sabe tem um tempo que você está sentindo assim. As pessoas também elogiam. Passa alguém perto de você e fala: "Nó, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você fez isso, foi muito bom. Você fez aquilo, foi muito bom." Mas você se reprova. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi a diarreia. Diarreia. Não retém nada que ingere. Não retém nada que ingere. Estava conversando com a pastora Márcia quinta-feira, depois da reunião. E ela estava falando sobre um assunto, contando a experiência de uma pastora que estava conversando com ela. E falou de odres furado, que não consegue reter. Quando eu passei nesse ponto, Deus me falou de novo. Diarreia. As pessoas comem, mas antes que o alimento faça efeito no corpo, é eliminado. Não consegue reter as coisas boas do alimento. Sabe por quê, irmãos? Se tem algo que eu tenho a convicção é que Deus está falando nessa igreja. Se tem algo que eu tenho convicção é que os pregadores têm orado a Deus e pedido a Deus para trazer uma palavra rema. E eles têm feito isso. Eu tenho certeza que as pessoas que ministram louvor têm também pedido a Deus: usa, Senhor, fala. Mas se você está com diarreia, por melhor que seja o alimento, que seja tropeiro, que seja feijoada, que seja macarronada, que seja só um pão com salame, mas se você está com diarreia, isso vai entrar e vai sair. E você vai continuar doente, emagrecendo, com fome, sem nenhuma substância no corpo, porque você está doente. Talvez o problema não é nas palavras. Talvez o problema não é nos cultos. Mas é a sua capacidade de reter aquilo que te é oferecido. Semente à beira do caminho. Foi semeado, mas qualquer coisa tira e a pessoa não consegue brotar, não consegue firmar. A outra coisa eu achei super interessante do que a infecção provoca, junto com a febre, é a falta de apetite. Desinteresse pela igreja ou o que ela oferece. Tudo está ruim, nada é atraente. Já viu a pessoa quando está doente? Pelo menos no meu caso é assim. Eu lembro de uma vez, já contei esse caso, eu fui tentando o nome da cidade aqui,
mas era a cidade da sogra do Charlinho. E ele me convidou, falou: ô tio, vamos lá, tio, tio, ela cozinha demais, tio, você vai ver as comidas boas que ela prepara. Ótimo. Quando eu saí aqui de casa, eu já estava tendo calafrio. Sei, pá, tem um negócio errado comigo. Eu estava com dengue, não sabia. E viajei para a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu acho que contei esse caso aqui, a dengue atacou. Irmãos, ela fez feijoada. Eu olhava a feijoada assim. Ela fez umas comidas gostosas, uns pão não sei com que lá. Hoje tínhamos cada comida gostosa que a irmã fez. Mas fiz comida boa. Mas eu olhava e... Não é assim? Irmão, se você está com infecção espiritual, é exatamente isso que acontece com você. A comida é boa. Mas não aguenta. Você olha para a Lidiane, ai, que louvor ruim. Você olha para o menino tocando, ai, que coisa ruim. Aí trocou o tocador, ficou pior. Ai. Aí vem um celebrando, aí o restaurante já ministrou, ai. Vem um celebrando, ai, que coisa ruim. Vem um pastor Maurício, ai, que coisa ruim. Tudo está ruim. Que igreja ruim. Que culto ruim. Tudo é ruim. Mas pode ser que você tenha infecção espiritual, irmãos. O problema não é o culto, não é a comida que continua sendo boa. Enquanto que você está, tem outro irmão enchendo a barriguinha e vai embora falando, gente, mas que culto gostoso. E alguns até arriscam colocar lá nos grupos do WhatsApp, que mensagem abençoada. E você fala, não é possível. Não é possível. O que está acontecendo comigo? Pode ser um sinal que você está com infecção espiritual. O que fazer então? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo é dele, chama pelo nome dele, mas está faltando as bênçãos de Deus. Ou seja, não é o fato de você ser crente, não é o fato de você só vir na igreja que isso vai abrir os céus para você. Porque o povo era povo de Deus, o povo chamava por Deus, mas eles estavam sem as bênçãos de Deus. Os céus estavam cerrados a favor dele. Talvez isso explica grande frustração de você. Por que apesar de eu ser crente, porque apesar de eu estar na obra do Senhor, tem alguma coisa errada comigo? O que está acontecendo? O que está faltando? Humilhar. Voltar à humildade. Não financeira ou cultural, mas espiritual. Depender mais de Deus do que das estruturas. Quem esteve aqui na reunião de liderança viu isso muito claro. Muito claro. O que é não depender de tanta estrutura? Nós mostramos os cultos lá dos africanos. Alguns vídeos. Sem parede, sem nada. E eles adorando ao Senhor. Mostramos um louvor deles. Bateria tudo improvisado. Era um negócio tudo esquisito, que eu nem sei que nome dá aquilo. E o povo dançava, e o povo adorava, e o povo chorava, e o povo em festa. Menos das estruturas, mais de Deus. Sabe, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Os pregadores dessa igreja dependam mais de Deus. Dependa mais de Deus. Dependa menos da internet, dependa menos de livros, depende menos dessas coisas. Isso é bom, isso ajuda, irmãos, isso aqui me ajuda demais. Só corro o dedo assim, é uma maravilha, mas dependa mais de Deus. Ministro de louvor, ministro instrumentista, que ótimo, que bom isso tudo aqui, mas dependa mais de Deus. Sim, os irmãos que ministram, vem no ensaio da quarta, vem no ensaio do sábado, vem no ensaio do domingo, vem nos ensaios tudo. Mas mesmo assim, eu gostaria que vocês dependessem mais de Deus. É possível que você faça todo o ensaio e na hora de eu falar, faz o seguinte, olha, eu quero mudar isso. Se você depende de Deus, você aceita, você obedece. Se você não depende, você fala, eu tenho tudo aqui escrito, como que eu vou fazer? Orar, estreitar o relacionamento com Deus, se o meu povo se humilhar e orar. Irmãos, estreitar o relacionamento com Deus que fora quebrado ou destruído pelo pecado.
A oração, irmão, restabelece o seu diálogo com Deus. Um bocado de casamento está acabando, irmão, por falta de diálogo. A maioria das vezes que você fala alguma coisa, mas ele não conversava comigo, mas ela não conversava comigo. Ele só tinha tempo para o WhatsApp, que está sendo uma maldição. Só tinha tempo para o computador, para o celular, não conversava comigo, então acabou. Normalmente é isso. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, está acabando aos poucos. Estou chamando a igreja para a oração coletiva. Irmãos, todas as vezes que a igreja orou junto, o milagre aconteceu. Amém? Então o que está acontecendo com a gente que a gente parou de orar? Mesmo a gente sabendo que tem um resultado, a gente para de orar. E Deus continua falando, se esse povo humilhar, orar e buscar a minha face, a gente só busca o que foi perdido ou o que está longe. Se eu falar com o Ariel assim, busca essa Bíblia aí, não tem como, a Bíblia está do lado dele. Mas se eu falar com o Wagner, busca essa Bíblia, ele vai ter que sair, pegar e voltar. Inclusive alguém me falou aqui, ó. Alguém perdeu esse brinco aqui, tá? Depois você vai ter que buscar. Você perdeu, então depois me procura que eu te entrego. Só se busca o que foi perdido ou o que está longe. Irmãos, ultimamente nós temos buscado tantas coisas, mas não temos buscado a face do Senhor. Não temos buscado a presença do Senhor. As nossas orações, irmãos, se consistem em pedir bênção, em fazer reclamações, em reclamar do fulano, do pastor, da igreja, do templo, de tudo. Mas a gente não gasta tempo buscando a presença do Senhor. Só que, meu Deus, eu não quero sair daqui antes de eu sentir pelo menos um arrepiozinho. Presença do Senhor. As nossas orações são muito rápidas. Até mesmo no culto, irmãos, vamos orar aqui para o culto, para a gente começar o culto, que o Senhor abençoe esse culto em nome de Jesus Cristo. Quando sentiu a presença de Deus? Não sei. Não sei. Eu achei tão interessante que na reunião de quarta-feira, olha, você que é líder e não veio. Além de você ter perdido a reunião, além de você não ter atendido o meu pedido, você perdeu um momento de glória de Deus aqui. Porque a última oração que nós fizemos, nós falamos sobre oração, a necessidade de orar aqui. Foi interessante, eu falei, uma oração pedindo só para terminar. Realmente foi 1 minuto, uns 2 minutos. Quando eu estava orando, terminando, eu estava vendo as pessoas querendo orar. Que coisa boa. Que coisa boa. Quando você ora espontaneamente, porque você quer, você está sentindo falta. Está na hora de nós começarmos a orarmos, irmãos, até sentir a presença do Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. Se converter de verdade, irmãos, não é um caminho paralelo. Converter é estar indo numa direção e mudar de direção. A maioria das vezes, quando Deus nos cobra, quando Deus fala que tem alguma coisa errada com a gente, nós criamos um caminho paralelo ou um caminho alternativo, mas a gente não muda de direção. Pastor, isso é pecado, mas vamos fazer assim também, que talvez dá certo. Não vai dar certo, irmãos. O resultado dessa humilhação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, o resultado, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A humilhação acontece, nós voltamos a depender do Senhor e menos do que nós sabemos, menos do que nós fazemos. Depender do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que tudo que ele vai fazer, primeiro ele ora, para saber se é da vontade de Deus. E às vezes nós criticamos essas pessoas. Gostaria que você entrasse por esse caminho. Vou saber se é da vontade de Deus mesmo. Vou saber se é isso que Deus quer mesmo. Deus está falando, eu quero que vocês dependam de mim. Irmãos, Salomão estava fazendo um templo lindo. Mas Deus está falando, eu ainda quero que você não dependa do templo. Eu quero que você dependa da minha presença. Deus é perfeito demais. Deus é muito perfeito. Ele vai ouvir dos céus as suas orações. Se você arrepende, a sua oração é ouvida. Irmãos, isso significa que a intimidade é restabelecida. Vou te fazer uma pergunta. As suas orações, ultimamente, têm sido respondidas por Deus? Perdoarei os seus pecados.
A santidade é restabelecida. Qual é a sua sensação em relação ao seu pecado? Tudo normal ou te causa dor? É incrível quando as pessoas estão no pecado e você fala do pecado dela e a pessoa fala assim, não, está tudo normal. O diferente, irmãos, é quando esse pecado te causa dor, te causa incômodo, tira o seu sono, tira a sua alegria, tira a sua paz. E você fala, eu preciso de consertar a minha vida com o Senhor. E ele continua dizendo, e sararei a sua terra. Meu Deus, que coisa boa. As bênçãos de Deus é restabelecida. Se o meu povo orar, me buscar, aí eu sararei a sua terra. Irmãos, hoje em nome de Jesus Cristo, é dia da sua terra ser curada em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua ferida, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a sua infecção, mas hoje os céus estarão abertos para te abençoar. O Senhor quer sarar a sua terra, o seu coração, a sua vida, a sua alma, a sua família, Ele quer sarar. Mas a igreja precisa de aprender a orar e a buscar a face do Senhor. Uma grande promessa, que é o versículo 16. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando é que esse versículo acontece? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Vou te dar um tempo para você orar um pouquinho. Dá um tempo para você ser grato a Deus por algo. Talvez Deus está te respondendo alguma coisa, porque as bênçãos ainda não chegam até você, é porque tem pouca oração, é porque tem pouco clamor. Santo é o teu nome, Jesus. Quero que você pare de reclamar do seu salário, porque senão você vai depender desse salário o resto da sua vida. Se o seu salário for R$200, mas você depender de Deus, você vai conseguir pagar todas as contas. Se o seu salário for R$30.000 e você não depender de Deus, vai acontecer o que acontece com muitos, que colocam a corda no pescoço e tira a própria vida, por não aguentar a situação de desespero. Eu gostaria que você buscasse a face do Senhor. Talvez você perdeu isso. A face do Senhor tem que ser buscada. Deveria estar do seu lado. Deveria estar a um braço de distância. Se você levantasse a mão, você pegasse. Mas hoje nós vamos ter que buscar ela, porque está longe ou foi perdida. Você nem sabe onde está mais. Qual foi a última vez que você sentiu de verdade a presença do Senhor? Qual a última vez que você chorou sozinho? Não porque você está passando por luta, mas por causa da presença de Deus. Qual foi a última vez que você colocou uma música? Qual foi a última vez que você colocou uma música e você chorou? Pela intensidade, pelo mover de Deus através daquela música. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Talvez, irmão, você tenha um pecado doméstico que você não consegue largar ele. Você criou um caminho alternativo. Você nem pede perdão porque você sabe que se você pedir perdão, Deus vai te cobrar de você. Aí você tem um caminho alternativo. Mas hoje o Senhor está querendo que você converta de todo o seu coração.
Santo é o teu nome, Jesus. Eu profetizo que hoje a sua febre vai ser curada em nome de Jesus. Hoje a sua febre será curada. Você vai ter a noção perfeita da temperatura do lugar, da glória de Deus no lugar. Você não vai medir a glória de Deus pelas glórias das outras pessoas, pelo que as pessoas estão falando, pelo que as pessoas estão reagindo, mas você vai reagir porque você sente, você sabe exatamente o que está acontecendo com você. Os odres serão agora restaurados. Você vai conseguir reter o que Deus está te dando. Você vai conseguir reter a unção de Deus no seu coração. A unção de Deus, a presença de Deus não vai ficar só nessa igreja, não vai ficar só nesse momento. Quando você sair daquela porta para fora, você vai continuar levando, vai ficar levando a transformação que esse alimento provoca sobre você, vai continuar surtindo efeito na sua vida, em nome de Jesus Cristo. A semente não vai embora. A chuva que foi derramada sobre a sua vida agora vai brotar, os brotos vão aparecer em nome de Jesus Cristo. Deus vai restabelecer a sua fome espiritual. Eu sei que você olha a Bíblia e não dá vontade de ler. Você acorda de madrugada, mas não dá vontade de orar. Você até separa um tempo de oração, mas você começa, mas não tem vontade. O Senhor quer restabelecer o seu apetite espiritual novamente. Desejo da busca, desejo da intensidade, desejo de ser transformado pela unção e pelo poder de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Ó Deus, somos o teu povo, que chamamos pelo teu nome. Somos o teu povo, ó Deus, reconhecido, ó Deus, pelas tuas obras feitas em nós. Mas é possível, ó Deus, que os céus estejam cerrados sobre nós, sobre os teus filhos. Mas agora, ó Deus, nós restabelecemos a nossa oração. Meu Deus, como Salomão, eu também te peço, ouve dos céus, ó Deus, o nosso clamor. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, meu Deus, em nome de Jesus. Sara os nossos corações, sara a nossa alma, sara o nosso espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Que a glória do Senhor seja sobre nós, ó Deus querido, novamente. Meu Deus querido, que a Shekinah do Senhor, ó Deus, seja tão intensa, meu Deus, que vai nos dar a impressão de poder apalpar. Que essa glória, ó Deus, que Ele não esteja só aqui nesse salão, mas que essa glória esteja na casa dos teus filhos, que estejam nas células quando reunirem, ó Deus querido, que em todo lugar onde o teu povo, ó Deus, buscar a tua face, ouve dos céus, ó Deus, o nosso clamor, atende a nossa oração pela tua misericórdia. Tira do teu povo, ó Deus querido, toda peste, meu Deus. Tira de nós toda peste, meu Pai querido, pela tua misericórdia. Toda praga, meu Deus, tira de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Cura-nos, ó Deus. Cura o teu povo. Cura a tua igreja. Pela tua misericórdia. Pela tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Gostaria de convidar os diáconos aqui à frente. Gostaria que você mantivesse esse espírito de adoração e de oração. Bendito é o teu nome, Jesus. Exaltado é o teu nome, ó Deus.
A ceia é um evento dentro da igreja. Ela tem a intenção de nos chamar a atenção em relação à nossa postura espiritual. A ceia é para isso. Ela recorda o sacrifício de Jesus na cruz, mas ela exige que nós façamos um exame introspectivo. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A ceia é para isso. A ceia é para você se avaliar como está a sua vida diante do Senhor. Da mesma forma que o templo não pode ser banalizado, a ceia também não pode. Eu gostaria que a ceia não fosse um momento de festa, mas um momento de conserto mesmo diante do Senhor. Da mesma forma que aquele evento de Salomão trouxe de novo a consciência do povo de como estava longe da presença de Deus. E eles precisavam de humilhar, de orar, buscar, converter dos seus maus caminhos. A ceia é para isso. Então, quando você agora pegar o cálice, quando você pegar o pão, eu gostaria que você continuasse orando a Deus. Quem sabe hoje o Senhor está te chamando a sua atenção de uma maneira diferente. E Ele está fazendo isso. Hoje, com muito temor, eu gostaria que nós ceiássemos em nome de Jesus. Amém? O diácono pode levar? Pode levar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Gloriosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois tem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve
a te confessarmos e seguirmos na sua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias. A verdade é que hoje, aleluias, aleluias. A verdade é que hoje, irmãos, nós não temos um tempo para poder ficar olhando e pedir perdão pelos nossos pecados, como as pessoas faziam. Graças a Deus. Porque senão nós seríamos como os muçulmanos, que teriam que 3 dias voltar em direção a uma cidade e fazer suas orações. Mas hoje nós temos a cruz de Cristo. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda iniquidade. Lidiane falou no início: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode ser que você se encaixou em vários momentos e você fala: meu Deus, como que eu estou longe da tua presença. Mas hoje olha para a cruz de Cristo. Ela é poderosa para te perdoar os pecados. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Em ordenança à palavra de Deus, comemos o pão todos juntos. Aleluias. Aleluias. Deus me cobrou muito para restaurar a oração. Oração. Hoje eu fiz algo que já tinha tempo que eu não fazia aqui, que é reunir com a liderança os principais do culto, que estavam envolvidos com o culto, e orar antes do culto começar. Orar com quem abre o culto, orar com a pessoa, com o pessoal do louvor, instrumentista, com o líder do diaconato, com as irmãs que iam apresentar aqui, cada uma das pessoas. Tempo que eu não fazia isso. E Deus me cobrou: como que você quer resultado no culto se você ora tão pouco assim? Eu gostaria que, em nome de Jesus, busque a face do Senhor na sua casa, que eu tenho certeza que já foi perdido, está longe. Volte à oração novamente. Tira um tempo, você consegue. O Ariel estava conversando comigo, assim: pai, eu assisti o filme Os Vingadores Ultimato, 3 horas de filme. 3 horas de filme. E nós conseguimos fazer isso.
2 horas de filme. O filme mais curto, ele é no mínimo 1h, 1h15. No mínimo. Isso se você estiver assistindo em canal fechado, que não tem propaganda, porque se tiver vai mais. E você não consegue buscar a face do Senhor em nenhum momento? Foi a pergunta de Jesus para os discípulos. Vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Eu sei que você não está orando, porque eu também não estava. Estava muito ruim. Muito ruim. Eu gostaria que a igreja orasse. Vamos orar aqui também, mas principalmente na sua casa. Tire um tempo de oração. Busque a face do Senhor, que estava perdida, ou que já tinha acabado, ou estava muito longe. Que essa ceia seja uma restauração, de voltar novamente para onde nós deveríamos nunca ter saído. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E ordenança a palavra do Senhor, bebamos todos juntos. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Sim, Jesus. Algo mais que a Senhor é bom, Deus, a tua misericórdia dura para sempre. Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Cumprimente, pelo menos seu irmão está do seu lado aí. Abençoa a vida dele. E depois que você fizer isso, você pode assentar no seu lugar. Pode ficar tranquilo que os diáconos irão recolher o cálice aí. Tá bom? Aleluia, Jesus. Aleluias, louvado é o nome de Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Assente em seu lugar.